Antes de respirar, antes de pensar, você já viu. Uma coruja apareceu diante de você e algo dentro se moveu. Não foi a razão que escolheu. Foi algo mais antigo, mais profundo, uma parte de você que reconhece símbolos antes que as palavras se formem. Neste momento, você está prestes a encontrar um reflexo do seu mundo interior através de uma escolha simples e poderosa. 4 corujas diferentes esperam por você. Cada uma carrega uma energia, uma verdade, um chamado silencioso que conversa diretamente com camadas do seu inconsciente que raramente alcançamos na superfície da vida cotidiana. Carl Jung nos ensinou que os símbolos não são apenas imagens. Eles são portais. A coruja, criatura da noite, guardiã entre mundos, carrega em si o arquétipo da sabedoria oculta, da visão que enxerga através da escuridão, da capacidade de habitar o desconhecido sem medo. Quando você escolhe uma coruja, você não está fazendo um teste racional. Você está permitindo que uma parte esquecida de si mesma se manifeste através da projeção. E não existe escolha errada aqui. Existe apenas verdade. A sua verdade, neste instante da sua jornada. Não pense demais, não analise. Deixe seu olhar pousar onde ele naturalmente se dirige. Confie no primeiro movimento interno, na sensação que surge antes da justificativa. Seu inconsciente já sabe. Ele sempre soube. E antes de seguirmos juntos nesta exploração, se este espaço ressoa com você, se sente que conteúdos assim merecem continuar existindo, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Não é só um apoio técnico, é um gesto que permite que este trabalho de reflexão profunda continue chegando até pessoas que, como você, buscam significado além da superfície. Observe agora as 4 corujas diante de você. Permita que seus olhos descansem sobre cada uma por um instante. Não force, apenas sinta. Uma delas vai puxar sua atenção de um jeito diferente. Pode ser a postura, a textura das penas, o olhar, a energia que ela transmite. Quando sentir esse reconhecimento sutil, você saberá. Escolha sua coruja. Guarde essa escolha no peito. E vamos juntos descobrir o que ela revela sobre o caminho que você está trilhando agora, sobre as forças que habitam você e sobre a sombra que pede para ser vista e integrada. Se você escolheu a primeira coruja, aquela de penas claras e olhar sereno voltado para o horizonte, você carrega em si a energia do observador consciente, do ser que busca clareza acima do caos. Há em você uma necessidade profunda de compreender antes de agir, de mapear o território emocional antes de se mover através dele. Você é alguém que valoriza a lucidez, a perspectiva ampla, a capacidade de ver padrões onde outros veem apenas confusão. Existe uma sabedoria natural na sua forma de estar no mundo, uma paciência que permite que as coisas se revelem no tempo certo. Você não se apressa. Você espera. E nessa espera, há poder. Essa coruja fala de alguém que confia na própria visão interna, que sabe que nem tudo precisa ser dito ou explicado para ser verdadeiro. Você provavelmente é a pessoa para quem outros recorrem quando precisam de conselho, de um olhar mais calmo sobre situações turbulentas. Há em você uma qualidade de ancoragem, de presença serena que acalma ambientes. Você enxerga através das máscaras sociais e percebe o que não é falado. Essa sensibilidade é um dom raro, uma forma de inteligência que transcende o intelecto e toca o território da intuição pura. Mas toda luz projeta uma sombra, e a sombra dessa clareza toda pode ser o distanciamento emocional disfarçado de sabedoria. Quando você observa demais e sente de menos, quando a análise substitui a vulnerabilidade, você corre o risco de se tornar um espectador da própria vida. A coruja que vê tudo pode esquecer que também precisa pousar, descer do galho alto,
sujar as garras na terra úmida da experiência crua. Há momentos em que compreender não é suficiente. É preciso sentir, é preciso errar, é preciso perder o controle e descobrir que você sobrevive mesmo quando não está no comando da narrativa. O caminho de crescimento para você passa por abraçar a confusão sem tentar organizá-la imediatamente. Permita-se não saber. Permita-se ser atravessado por emoções que não fazem sentido lógico. A integração da sua sombra acontece quando você percebe que a sabedoria verdadeira não vem apenas da observação, mas também da participação plena, do risco, do mergulho no desconhecido sem garantias de que você vai emergir com respostas prontas. Você não precisa abrir mão da sua clareza. Você precisa deixar que ela coexista com a bagunça humana e vulnerável que também vive em você. À medida que avançamos para a próxima escolha, veremos como outra forma de habitar o mistério se revela. Se você escolheu a segunda coruja, aquela de penas escuras e intensas, olhar fixo e penetrante, você reconhece em si a força daquilo que não se curva, daquilo que não se esconde. Há em você uma intensidade emocional e psicológica que assusta algumas pessoas e fascina outras. Você não vive na superfície, você mergulha, e quando mergulha, vai fundo. Você carrega a coragem de enfrentar verdades que a maioria prefere evitar, de olhar direto para a escuridão interna e externa, sem desviar os olhos. Essa coruja fala de alguém que não tem medo do próprio peso, que aceita a complexidade e sabe que crescimento verdadeiro nunca é confortável. Você provavelmente já passou por transformações profundas na vida, momentos em que precisou morrer simbolicamente para renascer diferente. E cada uma dessas passagens deixou em você uma marca de autenticidade feroz. Você não tolera falsidade, não tolera jogos sociais vazios. Você quer verdade, mesmo que doa. E essa busca pela verdade faz de você alguém magnético, alguém que atrai tanto admiração quanto resistência. As pessoas sentem que você as vê de verdade, que você não aceita versões editadas da realidade. E isso, ao mesmo tempo que conecta profundamente, pode gerar desconforto naqueles que ainda não estão prontos para se ver. Mas a sombra dessa intensidade é o peso que você carrega sozinho. Quando você se torna o guardião da verdade, quando assume o papel de quem sempre enfrenta a escuridão, você pode esquecer que também precisa de leveza, de descanso, de momentos onde não é necessário ser forte o tempo todo. A coruja noturna que nunca dorme acaba exaurida. Você pode se perder em ciclos de controle emocional excessivo, onde só confia em si mesmo e não permite que outros vejam suas fragilidades. Há uma solidão nesse padrão. Uma solidão que se disfarça de força, mas que na verdade é medo de depender, medo de ser visto como fraco, medo de soltar o controle e descobrir que o mundo não desmorona. O caminho de crescimento para você passa por permitir suavidade sem interpretar isso como fraqueza. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ser sempre a pessoa mais forte da sala. A integração da sua sombra acontece quando você descobre que vulnerabilidade não é o oposto de poder, mas uma forma mais madura e corajosa de habitar sua verdade. Deixe outros entrarem. Deixe-se ser cuidado. Permita-se rir de coisas pequenas sem sentir que está traindo sua profundidade. Você pode ser intenso e leve ao mesmo tempo. Você pode mergulhar fundo e ainda assim flutuar, quando for preciso.
No próximo passo da jornada, outra forma de sabedoria se apresenta, uma que dança entre mundos de maneira diferente. Se você escolheu a terceira coruja, aquela de penas rajadas e textura rica, olhar curioso e ligeiramente inclinado, você carrega em si a energia do eterno aprendiz, do ser que se adapta, que transita entre diferentes realidades sem se fixar em nenhuma delas por tempo demais. Há em você uma flexibilidade psicológica e emocional que permite navegar mudanças com uma facilidade que outros invejam. Você não teme o novo. Você não se apega rigidamente a uma única versão de si mesmo. Você se permite transformar, experimentar, explorar diferentes facetas da própria identidade sem sentir que está traindo quem você é. Essa coruja fala de alguém que entende que a vida é movimento, que crescimento exige soltar o conhecido e abraçar o risco do devir. Você provavelmente tem uma curiosidade genuína sobre pessoas, ideias, culturas, perspectivas diferentes das suas. Você não precisa estar certo. Você prefere estar vivo, engajado, em diálogo constante com o mundo. Essa abertura faz de você alguém interessante, alguém que coleciona experiências e histórias, alguém que sabe que sabedoria não vem de uma única fonte, mas da síntese de muitas vozes internas e externas. Você transita bem entre grupos diferentes, adapta sua linguagem, sua energia, sua forma de ser conforme o contexto. E isso não é falsidade, é inteligência relacional. É a capacidade de honrar a complexidade de ser humano sem se reduzir a um único papel. Mas a sombra dessa adaptabilidade é a dispersão. Quando você transita demais e nunca pousa em lugar nenhum, quando a flexibilidade se transforma em fuga, você corre o risco de perder contato com seu centro. A coruja que voa entre muitas árvores pode esquecer qual é seu ninho. Você pode se pegar vivendo na superfície de muitas experiências, sem nunca mergulhar profundamente em nenhuma delas. Pode evitar compromissos emocionais, projetos de longo prazo, escolhas definitivas porque tem medo de se sentir preso. E nessa evitação, você pode acabar construindo uma vida rica em variedade, mas pobre em raízes, em ancoragem, em algo que sustente você quando a tempestade vier. O caminho de crescimento para você passa por escolher sem medo de perder outras possibilidades. A integração da sua sombra acontece quando você percebe que profundidade não é prisão. Você pode se comprometer com algo, com alguém, com um caminho e ainda assim continuar sendo livre. Liberdade não é ausência de vínculos. Liberdade é a capacidade de escolher seus vínculos conscientemente e honrá-los, não por obrigação, mas por reconhecimento de valor. Você não precisa experimentar tudo para saber quem você é. Às vezes, é na repetição, na constância, no aprofundamento de uma única coisa que a verdadeira transformação acontece. Onde um busca estabilidade através da observação e outro através da intensidade, você encontra fluidez. Mas o próximo revela um caminho diferente ainda. Se você escolheu a quarta coruja, aquela de presença suave e olhar acolhedor, com penas que parecem abraçar a luz em vez de desafiá-la, você carrega em si a energia do cuidador silencioso, do ser que sustenta espaços emocionais para que outros possam existir plenamente. Há em você uma sensibilidade profunda às necessidades não ditas, uma capacidade de perceber dor e oferecer presença sem invadir, sem exigir nada em troca. Você é o tipo de pessoa que cria segurança emocional ao redor de si, que faz com que outros se sintam vistos, ouvidos, aceitos exatamente como são. Essa coruja fala de alguém que entende que poder não precisa ser barulhento, que transformação pode acontecer no silêncio, no gesto pequeno, no olhar que diz, eu vejo você e você não está sozinho. Você provavelmente já foi o porto seguro de muitas pessoas ao longo da vida.
Você sabe segurar espaço para emoções difíceis sem tentar consertá-las. Você sabe que às vezes a cura não vem de respostas, mas de presença. E essa sabedoria relacional, essa capacidade de acolher sem julgar, é algo raro e precioso. Você não força, você não impõe, você permite. E nessa permissão há uma forma de amor que transcende palavras, que toca as pessoas em lugares que elas nem sabiam que precisavam ser tocadas. Você é medicina silenciosa. Você é refúgio e o mundo precisa desesperadamente de pessoas como você. Mas a sombra desse cuidado todo é o apagamento de si mesmo. Quando você cuida de todos menos de você, quando sua existência se torna funcional para as necessidades alheias, você deixa de ser um ser completo e se transforma em ferramenta. A coruja, que sempre oferece abrigo, pode esquecer que também precisa de um ninho próprio, de calor que não vem de aquecer outros, mas de ser aquecida. Você pode se pegar em relacionamentos onde você dá muito e recebe pouco, em dinâmicas onde sua generosidade é explorada porque você tem dificuldade de dizer não, de estabelecer limites, de reivindicar espaço para suas próprias necessidades sem sentir culpa. O caminho de crescimento para você passa por reconhecer que cuidar de si não é egoísmo. A integração da sua sombra acontece quando você entende que você também merece a mesma qualidade de presença, atenção e cuidado que você oferece aos outros. Você pode ser generoso e ter limites. Você pode acolher e ainda assim preservar sua energia. Você pode amar profundamente sem se perder no processo. O amor verdadeiro não exige autossacrifício. Exige presença consciente, reciprocidade, reconhecimento mútuo de valor. Você não precisa ser menos para que outros sejam mais. Você pode ocupar seu espaço inteiro, brilhar sua luz completa e ainda assim ser fonte de conforto e cura. A diferença é que agora você também está incluído nesse círculo de cuidado. Agora que você conheceu as 4 corujas e reconheceu a sua, é importante lembrar que essa escolha não define quem você é para sempre. Ela revela um estado interno, uma configuração psicológica que está ativa em você neste momento da sua jornada. Amanhã, em outro contexto, diante de outros desafios, outra coruja poderia ressoar com você. E isso não é contradição, é complexidade. É a verdade de que somos muitos ao mesmo tempo, que carregamos todas essas energias em nós, em diferentes proporções, ativadas por diferentes situações. A coruja de penas claras e olhar sereno, a de intensidade penetrante, a de curiosidade adaptável e a de acolhimento suave não são adversárias. Elas são partes do mesmo mapa psicológico. Quando você integra todas elas, quando permite que coexistam sem hierarquia, você alcança algo próximo do que Jung chamava de individuação. Você deixa de ser refém de um único padrão e passa a transitar conscientemente entre essas forças conforme a vida pede. Você pode ser claro e intenso, pode ser flexível e enraizado, pode cuidar dos outros e de si mesmo, pode observar de longe e mergulhar de corpo inteiro. A sabedoria não está em escolher uma dessas corujas e rejeitar as outras. A sabedoria está em reconhecer todas elas como suas e aprender quando cada uma precisa voar. A sombra que cada coruja carrega não é inimiga, ela é professora. Ela te mostra onde você ainda precisa crescer, onde você ainda se esconde de si mesmo, onde você ainda tem medo de ser inteiro. E o trabalho de integração não é eliminar a sombra, é trazê-la para a luz, reconhecê-la, dialogar com ela, permitir que ela também tenha voz. Porque é justamente nos lugares onde você evita olhar que reside o maior potencial de transformação. Jung nos ensinou que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E esse é o convite que cada coruja te faz. Olhe para mim. Veja o que eu revelo. Aceite o que eu ofereço.
E não tenha medo do que eu escondo, porque ali, na sombra, está a chave para a sua totalidade. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você reconheceu algo verdadeiro em alguma dessas corujas, deixe nos comentários qual você escolheu e o que mais ressoou com você. Essa troca não é só importante para mim. Ela cria uma comunidade de pessoas que estão dispostas a olhar para dentro com coragem e honestidade. E se você ainda não curtiu este vídeo ou não se inscreveu no canal, considere fazer isso agora. Não como obrigação, mas como forma de permitir que conteúdos assim continuem existindo e chegando até quem precisa. Cada gesto de apoio, por menor que pareça, sustenta este trabalho de reflexão profunda e ajuda a construir um espaço onde significado e verdade ainda importam. Você chegou até aqui porque algo em você sabe que a vida é mais do que a superfície permite ver. Você sabe que existe um mundo interno vasto, complexo, repleto de símbolos e significados esperando para serem descobertos. A coruja que você escolheu é apenas um fio nessa tapeçaria. Puxe esse fio com delicadeza, veja onde ele te leva, e confie que o caminho, mesmo quando escuro, mesmo quando incerto, está te conduzindo para a casa que sempre foi sua, para a versão mais completa e verdadeira de quem você realmente é. Boa jornada, e que a sabedoria silenciosa da coruja te acompanhe.